No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês em primeira mão os kits do mês de aniversário da TAG. Primeiro a revelação dos títulos e depois os detalhes do projeto gráfico que estão assim, ó, de cair o queixo. O mimo literário também faz parte dessa revelação e toda a experiência que transcende o livro do mês. É muito louco pensar assim que 12 anos atrás a gente tinha um sonho de criar um clube de livro e a gente não fazia ideia se as pessoas iam comprar esse sonho, assim. E hoje, 4 milhões de livros depois, a gente está aqui comemorando o nosso 12º aniversário. E essa história de comemorar o aniversário começou quando a gente fez 2 anos que a gente se arriscou a fazer a primeira edição exclusiva. Quando a gente teve o Vermelho Negro, a gente fez uma edição exclusiva na TAG e foi um super sucesso, e a partir daí a gente decidiu que tinha que chegar no momento de só ter edições exclusivas. E hoje chegar aqui com 12 anos e tanta história que já aconteceu, não só daí na TAG Curadoria, mas TAG Inéditos e tantos outros produtos, sem dúvida nenhuma é motivo de muita emoção. Bom, sempre é um momento muito divertido, assim, a gente escolher os livros de aniversário, porque a gente entende que é também um presente que a gente tem que trazer para os associados. Então, a gente já teve Murakami, Edouard Louis, e aí no ano passado estava na Bienal do Livro, e eu encontrei a Rita Matar, que é a fundadora da Fósforo, e eu falei que era um sonho nosso trabalhar a Annie Ernaux, que o time era muito fã e a gente achava que os associados iam adorar, e ela brincou que era um sonho dela ter um livro da Fósforo na TAG. E a gente começou a desenhar, então, a 4 mãos como é que isso funcionaria, se poderia ser o nosso livro de aniversário. Então, com muita felicidade que a gente traz agora para vocês o novo livro da Annie Ernaux. Não vou mostrar ainda o projeto gráfico, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas a gente está muito empolgado para esse mês. Na TAG Inéditos não é diferente, com meses de antecedência a gente começa a olhar o que está disparando no mercado editorial como aposta, como grandes lançamentos, e nessa busca um livro em específico tocou um pouco o nosso coração, que é um livro que tem um formato muito diferente, ele é todo escrito em cartas, e esse formato de trazer toda a trajetória da protagonista a partir de cartas também entrelaçou com o nosso momento de aniversário de TAG, em que a gente relembra e olha para toda a nossa trajetória. Esse livro se chama A Correspondente, é um livro em parceria com a editora Sextante, e quando a gente falou para a editora, olha, a gente está querendo esse livro para TAG Inéditos, eles nos disseram, esse é o nosso livro de ouro, o nosso livro do ano. Casou tudo, a gente pensou, tem que ser o livro de aniversário da TAG Inéditos. Aqui vocês têm a luva, que é uma caixinha de correspondência, depois a gente mostra mais detalhes, mas o projeto gráfico tem tudo a ver com essa história cheia de reviravoltas e de idas e vindas em cartas. O Mimo de Aniversário é uma edição exclusiva de um livro que a gente sabe que é o favorito de muita gente, que é um livro clássico em parceria com a editora Antofágica, que a gente também tem um carinho muito especial. É Cartas a um Jovem Poeta, numa edição exclusiva para associados da TAG. E além disso, é perfeito para fechar a experiência do mês, porque a gente segue na temática de cartas, de trajetória, falando de história, falando de aniversário de TAG também. Bom, vamos chamar então a Rafa e a Débora, que são aqui do time de produtos da TAG, para contar para você sobre a experiência do nosso kit de aniversário. E aí, Rafa, o que tu conta do livro de inéditos de julho? Então, esse livro é o livro do ano, um livro muito especial e ele é todo em cartas. Então eu vou começar lendo um trecho porque eu acho que dá muito tom do livro. Começa assim. Finalmente, na segunda-feira, perto das 10h30 da manhã, Sibyl Van Antwerp leva uma xícara de chá preto com leite para a escrivaninha. A cama está arrumada, a louça secando sobre um pano ao lado da pia, as plantas regadas, as prateleiras limpas. Ela puxa a cadeira com um gesto preciso e olha pela janela. Vê o jardim, o rio mais adiante, as poucas velas brancas e triangulares dos veleiros ao longe, o reflexo do céu na amplidão das águas e as mansões quadradas de Anápolis na outra margem. Satisfeita, endireita o maço de papéis de carta e a pilha baixa, mas sempre desalinhada, dos livros que lerá em breve. Arruma as canetas na caneca, conta os selos restantes, consulta a pilha de cartas que recebeu e que ainda não respondeu, a lista de cartas que pretende escrever e o maço de folhas viradas para baixo na gaveta. Uma carta que vem escrevendo há anos, sem nunca enviar. Então, isso dá o tom do livro inteiro, porque, que nem eu falei, é um livro todo feito em cartas e a gente tem essa personagem que é a Sibyl, que desde a primeira página a gente acompanha ela a partir dessa trajetória que ela teve ao longo da vida, os seus amores,
as suas decepções, os seus traumas, e isso tudo vai se revelando como um quebra-cabeça ao longo do livro, porque a gente abre a primeira página e a gente não sabe nada sobre a Síbil, né? E aí, conforme a gente vai lendo, tanto as cartas que ela envia quanto as cartas que ela recebe, e-mails e mensagens, a gente vai aos poucos montando essa personagem, né? Compondo essa personagem. E é por isso que eu acho que esse livro é tão grandioso, porque a gente tem a impressão, no fim da história, de que a gente conhece a Síbil, de que a Síbil é nossa amiga, que a gente pode sentar com ela aqui, tomar um café com ela, né, ou um chá preto, que é o que ela gosta de tomar, porque a autora, a Virginia Evans, ela fez isso muito bem, né, ela conseguiu construir essa personagem de forma magnífica, e eu acho que na literatura é tão rico, né, quando a gente tem esse sentimento, assim, quando a gente termina uma história e fica, meu Deus, eu conheço essa pessoa, e não só a Síbil, mas esses personagens que vão acompanhando ela ao longo da história, e vão provocando ela também, porque a gente vê um arco narrativo muito bom também. A Síbil que a gente lê na primeira página do livro não é a mesma Síbil que termina a história, né, mesmo ela tem já mais de 70 anos, mas mesmo assim, ela tá em busca de coisas, ela tá em busca de informações sobre a infância dela, ela é uma personagem que ela foi adotada, então ela não sabe quem foi a sua mãe, seu pai, ela vai descobrir que ela tem parentes vivos, ela vai fazer uma grande viagem, né, ao longo da história não quero dar muitos spoilers, mas para encontrar, ou não sei se ela vai conseguir fazer esse encontro, mas ela tem essa vontade de encontrar esse parente perdido, então é isso, assim, a gente meio que não consegue largar esse livro porque a gente quer descobrir o que vai acontecer com a Síbil, que nem eu acabei de falar, né? Tem esses mistérios também, por ser uma personagem, né, que não conhece sua origem. Então é um livro espetacular nesse sentido, assim, realmente é um livro para tu ler no fim de semana, assim, tu senta, tu vai lendo as cartas. Eu acho que tem uma coisa legal também que a autora consegue fazer, que ela consegue dar vozes diferentes, assim, então a gente tem um personagem, por exemplo, de 13 anos, e a gente acredita, não tem como duvidar, assim, que realmente parece que é um menino de 13 anos que sentou e escreveu um e-mail para Síbil, ela foi lá e respondeu, e tem toda uma relação dos dois, e essa diferença geracional também que a gente vai acompanhando e que é muito engraçada várias vezes na história, é uma história muito profunda e triste, assim, tem um grande trauma também, que eu não vou dar spoiler, mas um grande trauma na vida da Síbil, que a gente quer descobrir muito o que aconteceu, como que aconteceu esse acidente, enfim, mas ele é um livro muito leve ao mesmo tempo, assim, que a gente ri alto com ela, assim, e com as atrapalhadas dela, assim, que ela vai, né, encontrando um vizinho que tá afim dela, que quer ficar com ela, mas ela é um pouco durona, assim, meio rabugenta no início, depois ela vai se abrindo pra ele. Então eu acho que é um pouco isso, assim, tem muita coisa pra falar desse livro, porque realmente, assim, acho muito difícil alguém pegar esse livro pra ler e terminar essa história e ainda ser a mesma pessoa, o mesmo leitor, sabe? Porque é um livro que realmente transforma a gente, assim. E tem uma coisa muito legal, que ela também emula as vozes de outros escritores, né? Ela se corresponde com alguns escritores. Exato, e ela fala, tá aqui, né, nesse trecho que eu li, das cartas que ela recebeu já dos escritores, porque eles escrevem de volta pra ela, né? Então a gente tem aqui ela trocando cartas com Ann Patchett, Ishiguro, Joan Didion. Então, pra quem gosta de literatura, é um prato cheio, assim, é um livro excelente nesse sentido, assim, porque é um livro que fala de livros, que eu acho que é uma coisa que os associados da tag amam. A gente sabe que isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de acompanhar. Tá, mas como seria a Joan Didion escrevendo uma carta? Como seria o Ishiguro? A Virginia está nos dando essas respostas aqui, então isso realmente é muito legal. Eu acho legal também nesse livro que é um arco de 10 anos, mais ou menos, que passa na história, né? Então ela é uma personagem super rígida, assim, nos modos dela. Acho que isso está bem evidenciado nessa cena que tu leu, né? Da rotina dela, tudo direitinho, tudo organizadinho para ela começar a escrever as cartas. E essa rotina é meio intocável, assim. E então essa transformação pela qual ela passa é uma transformação que acontece num ritmo muito orgânico, de fato, né? Não é assim aquele livro que do nada o personagem se transforma e meio que tu não entende de onde é que aquilo veio. Então tem várias resistências que ela enfrenta para de fato conseguir se abrir para essa transformação, né? Não, total. E eu acho que é curioso, assim, porque é um livro de estreia, né, da Virginia Evans, e tem toda essa questão de que isso tá, inclusive, nos materiais, na revista, porque ela é uma autora que é muito jovem, tem 40 anos, por aí, mais ou menos,
muito jovem, e é um livro que tu não esperaria que seria um livro de estreia, justamente por tudo isso que tu falou, assim, porque realmente é muito bem construído, tem esse panorama, assim, né, e todo esse desenvolvimento da personagem, e tem essa história curiosa por trás também da autora, né, que ela tava quase desistindo da carreira, ela tava de saco cheio de receber nãos consecutivos, e esse era meio que era a última esperança dela, né, ela falou, se não der certo, eu vou trocar de carreira, eu vou virar advogada, eu vou desistir dessa história de ser escritora. Ela foi para Dublin com a família inteira, né, com os filhos e com o marido, para tentar escrever, para fazer um mestrado na área. E é muito louco, assim, realmente, quando a gente lê, a gente meio que fica chocado, assim, que é o primeiro livro da autora e é um super sucesso, né? As pessoas estão se identificando demais com essa história, eu acho que tá tocando muito as pessoas. É difícil não chorar com esse livro também. Então a gente tá com muito orgulho de mandar esse livro no nosso aniversário, né? Outra coisa que eu acho legal, que eu fiquei pensando desse trecho que tu leu do começo, é do quanto a experiência da autora de escrita desse livro é diferente desse ideal, né? Porque ela escreveu esse livro inteiro dentro de um closet. Ela botou uma escrivaninha dentro de um closet e ficava escrevendo das 5 às 7 da manhã antes da família acordar. Sim. Então, assim, escreveu do jeito que deu, né? E deu num baita livro, então... É, um baita livro. Não, a gente tá realmente muito apostando demais nesse livro. E eu acho que agora a gente pode falar da curadoria, né? Já falamos bastante da Inéditos. O que temos aí? O que temos? Nos conta. Então, o que temos aqui, estamos todos muito, muito animados e empolgados e loucos para que os associados também ponham as mãos neste livraço, que é simplesmente o romance de estreia da Annie Ernaux, que foi a primeira francesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Enfim, é um nome muito conhecido, que circulou bastante no Brasil, mas nos últimos anos, né? Ela é uma senhora octogenária já, então foi uma chegada tardia ao Brasil, na verdade, né? Dos leitores brasileiros, demorou para ela se notorizar da maneira como ela merece. E ela se consagrou muito na chave da autossociobiografia, né? Que é esse estilo de narrar a própria história, misturando com a história sociológica também, né? A Annie, a nível mais... Pelo que ela ficou conhecida, foi por uma escrita mais desafetada, digamos assim, né? Que ela chama de escrita plana. E esse romance é completamente diferente disso. Então é muito interessante porque a gente vai ver de que lugar que saiu, né? Qual que foi realmente a gênese literária dessa que se tornaria uma grande autora. Quando ela tinha ali seus 20 e poucos anos, ela escreveu esse livro, que é um livro que vai tocar em vários temas que quem já leu a autora conhece, né? Temas que têm a ver com a transição de classe que ela fez, que ela era nascida, né, numa vila operária da França. Os pais dela tinham um café-mercearia, então ela narra esse ambiente e a maneira como ela começou a frequentar a escola, depois foi para a universidade e como isso propiciou para ela uma ascensão social que foi muito importante, tanto a nível econômico, mas muito a nível existencial também, né? Mas que ao mesmo tempo trouxe esse gosto amargo, assim, dela precisar se afastar da família dela num nível simbólico, criando esse abismo intransponível, né? E então ela ao mesmo tempo desejava essa mudança, desejava construir algo diferente para si, mas não é fácil, né, lidar com todos esses paradoxos, assim, em relação ao lugar de onde se veio. Então, se em outros livros ali o acontecimento, o lugar, ela vai falar de experiências como o aborto ou desse ambiente familiar nessa chave de uma escrita desafetada, aqui ela vai falar super carregada, super com raiva e, na verdade, assim, não é bem ela que vai falar, né? Porque é um romance autobiográfico. Então, quem está vivendo isso é a protagonista que ela cria, que se chama Denise Lesur, que é uma jovem de 20 e poucos anos, que está num dormitório universitário esperando o desfecho de um aborto clandestino, então está num momento super delicado, e ela começa a pensar o que os pais dela iam pensar disso que ela está vivendo, e nisso ela relembra a infância dela, a adolescência, né, todo esse processo que ela viveu. Então é disparado por essa situação, né, dela ter que recorrer a um aborto clandestino, mas o livro vai muito para esse lugar de memória da infância e adolescência, de formação, de quando ela vai para a escola e, ao mesmo tempo que ela quer se distanciar do ambiente dos pais, ela também não se sente pertencente nesse ambiente da escola. E eu também separei um trechinho aqui para compartilhar, que eu acho que simboliza bastante esse sentimento da autora.
Talvez nunca tenha existido um equilíbrio entre meus dois mundos. Foi preciso escolher um deles como ponto de referência. Era obrigatório. Se tivesse escolhido dos meus pais, da família Lesur, pior ainda, metade das pessoas funcionava à base de vinhaça. Eu não teria tido vontade de ir bem na escola. Não me custaria nada ficar vendendo batata atrás do balcão. Eu não estaria na faculdade. Foi preciso odiar a loja inteira, o boteco, a clientela miserável na caderneta. Então ela traz aqui um tom que é muito cheio de sentimentos, né? Que é algo que a gente até, quem já leu outros livros da autora até estranha um pouco. Então acho que tem essa coisa interessantíssima de, bom, uma Nobel de Literatura, ela também já escreveu o seu primeiro livro, né? E que livro era esse? Bom, um super livro, um livro maravilhoso, mas um livro muito diferente do que a gente conhece e que a gente teve a honra, né, de conseguir fazer uma entrevista com ela, que está aqui publicada na revista que acompanha a Box. E nessa entrevista ela fala desse livro como a gênese da sua obra, né, como nesse livro ela reconheceu posteriormente um tom que ela quis transformar. Então eu acho que tem muito esse apelo da gente perceber o percurso assim de uma grande autora, né? Como é que uma grande autora encontra o seu tom narrativo também. Não, total. Eu acho que a gente sempre escolhe os livros pensando muito nos leitores, nas nossas leitoras, né? E pegando isso que tu falou agora como gancho, eu acho que esse é um livro perfeito para quem... Tem muita gente que fala assim, eu nunca li Annie Ernaux, quero muito começar. É muito bom poder começar pelo primeiro livro dela, até para depois acompanhar né, todas as outras obras-primas que ela tem, obras-primas no plural. E ao mesmo tempo, para quem já lê Annie Ernaux, para quem já tem esse repertório, é muito legal poder voltar para essa primeira obra e fazer essa comparação, né, esse paralelo com as outras obras dela, para entender, né, bem como tu falou, até uma Nobel já escreveu o seu primeiro livro, assim, ela era muito jovem. E tem uma outra coisa também que a gente falou bastante, né, que a Annie Ernaux, ela caminhou, abriu as portas para a gente poder ler hoje Édouard Louis como a gente lê, né? Então tem muitos... Édouard Louis é apenas só um exemplo, né? Apenas um exemplo. A gente tem vários outros autores que citam ela, assim, como a máxima referência, né, de literatura. Então, isso tudo que tu falou, o tempo todo eu tava pensando, nossa, como tem paralelos com Édouard Louis, né? É totalmente, assim, a questão da diferença de classes sociais, né? Da ascensão social a partir do estudo, querer deixar esse passado para trás. Então é uma ambivalência muito grande, assim, porque como é que tu chega nesse ponto de odiar teu passado, de odiar tua família, de ter vergonha, né? Ela fala maravilhosamente bem nesse livro sobre todas essas questões. Então é um livraço, assim, né? Apenas temos uma experiência, assim, maravilhosa nesse mês. Acho que a gente podia falar agora do Mimo, não sei se quem ia falar mais alguma coisa desse livro, porque acho que tu já falou tudo. Eu fiquei pensando, nossa, concordo com tudo, assim, realmente são livros que a gente tem nesse mês que são espetaculares. Sim, eu só queria completar dizendo que eu acho que esse não é um livro que interessa só que dialoga só com a experiência de quem fez esse caminho de transição de classe, né? Eu acho que ele fala também de uma coisa muito de crescer, né? De formação, do como a gente precisa se diferenciar dos nossos pais, das nossas principais referências, inevitavelmente, para conseguir crescer. Não é fácil. E como isso é difícil, né? Total. Então, acho que é um livro muito universal nesse sentido. E a gente sabe que a gente tem muitos leitores e leitoras que gostam desse paralelo com psicanálise, né? Com outras áreas, assim, para além da literatura. Então, é um prato cheio. É um prato cheio. A pessoa vai ler e é o clássico, tipo, vai ler e vai levar para terapia, sabe? Assim, então, sensacional. Bom, vamos fechar com o Mimo, então? Vamos. Chave de ouro. Bom, gente, vocês já devem ter percebido, né, Rafa, que o nosso mês está cheio de inspirações de escrita. Então temos a correspondente que tem essa temática muito forte de cartas. Na Annie Ernaux, a gente sempre pensa muito na questão da escrita de si, né, dos diários, né? Muitos livros dela ela escreveu a partir de revisitando diários da juventude, enfim. E aí, para completar essa experiência, a gente tem o livro Cartas a um Jovem Poeta, né, do Rainer Maria Rilke, que nada mais é do que um compilado de cartas que ele escreveu para um jovem poeta que buscou aconselhamento com ele, e que são cartas que falam muito também, eu acho que sobre a experiência de amadurecimento, né, de crescimento e de querer criar, né, querer escrever, mas não só escrever, acho que
criar, ter uma vida autêntica, né? Quando a gente se vê diante de decisões difíceis, encruzilhadas, não sei que caminho escolher. Acho que esse é um livro que nos coloca nesse contato meditativo, assim, íntimo com a gente mesmo, para saber por onde seguir. Sim, e também tem uma coisa legal desse livro que ele pode ser lido aos poucos, né? Não, como ele não tem a coisa tanto do início, meio e fim, porque ele é todo de cartas, a gente sabe que tem gente que fala assim, nossa, amei que é um livro, o Mimo é um livro, mas ao mesmo tempo, como que eu vou dar conta? Tipo, não tem pressa, pode, né? Vai aos pouquinhos, as cartas são maravilhosas e exatamente como tu falou, né? Tem um tom meditativo contemplativo, então é pra ser talvez até melhor se for aos poucos, né? Então, sensacional esse Mimo. E esse livro aqui também é o livro da vida de muita gente, né? Tem muitas pessoas, inclusive da minha vida, assim, particularmente, gosto muito desse livro, mas tem muitas pessoas que referenciam esse livro, né? Então, acho que isso é significativo, porque são pessoas de diferentes referenciais em vários momentos da vida, né? De várias gerações. Imagina, esse livro foi publicado, acho que no começo do século XX, então ele continua atual, né? E ele é um livro super gostoso, assim, de ler. Então, tá um mimo super mimoso e que Total. tudo a ver com o nosso mês. Rafa, por que tu acha que esse livro é imperdível para os associados da TEG? Esse livro é imperdível porque a gente tem muitas escolhas que a gente tem que fazer para o ano. Esse livro é a nossa aposta do ano. Ele é apenas o melhor livro que a gente considera no ano inteiro de TEG. Então é um livro que realmente a pessoa vai abrir e não vai conseguir parar de ler. Então é um livro muito rápido, muito fácil de ler e que ao mesmo tempo, mesmo sendo muito rápido, a pessoa vai ser impactada num nível emocional assim que eu acho que daqui a anos a pessoa ainda vai estar lembrando dessa personagem, vai estar lembrando dessa história, vai ser tocado pelos personagens desse livro. Então a Virginia Evans conseguiu construir isso, assim, que realmente é um feito em termos de literatura. Construir uma história tão real, assim, que nos toca tanto, em tantas camadas. Então, realmente é um livro imperdível e a nossa grande aposta do ano, não à toa, ele é o nosso livro de aniversário. Por que esse livro da Annie Ernaux é imperdível? Olha, eu acho que esse é um livro imperdível tanto para quem nunca leu Annie Ernaux e quer começar, porque ele foi o livro por onde a Annie começou a sua trajetória literária, né? Foi o romance de estreia dela, inclusive antes mesmo de ela entender que ela queria escrever nessa chave da autossociobiografia, né? E ele também é um livro interessantíssimo para quem já conhece a autora, quer entender, né, as origens dela na literatura. Então, acho que ele é um livro para todos os públicos. E, além disso, a Annie é uma figura grandiosa, né, que passou a ter mais notoriedade no Brasil nos últimos anos, mas que ela já tem uma super trajetória na França há muito tempo, muito consistente, e que ela é admirada, ela é uma grande referência para vários autores que a gente gosta também, né? Então, o próprio Edouard Louis sempre cita Annie Ernaux como uma referência fundamental. Temos outros autores, a Rachel Cusk, a Sally Rooney, que também são super fãs da Annie Ernaux. Aqui no Brasil, Natália Timmerman, inclusive, escreveu um texto ótimo para a revista, uma bela resenha para nos ajudar a pensar esse livro. Então, acho que tem um fã-clube muito consistente, assim, para eu chamar junto aqui para argumentar que as pessoas leiam esse livro. E ele é um livro muito forte, né? Um livro que tem uma narrativa bem carregada emocionalmente, o que se diferencia de outras obras dela, mas que traz toda essa reflexão sobre a distância que a gente precisa assumir muitas vezes em relação ao nosso lugar de origem, aos nossos pais, para conseguir crescer, para conseguir se movimentar na direção daquilo que a gente deseja. E esse movimento não é nada simples, né? Ele não acontece sem dor, mas é um movimento fundamental. Então acho que ele é um livro que, por tudo isso, ele dialoga com um público muito amplo, se torna um livro muito universal e que mexe profundo mesmo, né? Como ele mexe tão fundo, inclusive a gente vai ter, para encerrar essa experiência de leitura, no final do mês a gente vai ter uma live com a Vera Conelli, que vai trazer certamente nuances que a gente nem pode imaginar sobre essa leitura, então vai ser uma experiência bem especial. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto gráfico, e mais do que falar, mostrar os projetos gráficos do mês, né? Então, começando pela TEG Curadoria, a gente fez essa proposta aqui, esse projeto gráfico foi uma parceria com a designer Gabriela Eberle, e a ideia foi dar um pouco dessa imersão que a gente tem no contexto da infância da autora, né?
Então, aqui a gente tem o nome da rua onde fica o Café Mercearia dela, quando tem esse joguinho aqui com a luva que encaixa nessa janelinha. E aqui temos a capa, né, em que a gente vê uma personagem que está dentro de um pote. Isso tem uma simbologia forte em função dessa ambientação do Café Mercearia, que ela fala muito dos potes de conserva que os pais dela guardam ali nas prateleiras. E, ao mesmo tempo, essa personagem está ali numa posição de claustrofobia, né, de opressão. Então, foi um pouco dessa sensação que a gente buscou transmitir. Aqui a gente tem a revista do mês, que também encaixa aqui na janelinha. E na revista do mês a gente tem algumas referências, né, que se aproximam um pouco desse conceito da capa, mas também aqui a carteira escolar, que é um outro ambiente bastante presente na narrativa. Nessa revista a gente tem alguns destaques super especiais, entre eles a entrevista com a Anne Ernaux e uma resenha crítica da Natália Timmerman, além de uma entrevista com a tradutora do livro. E o kit ainda é composto por esse marca-páginas exclusivo, que também tem o projeto gráfico e uma bela frase de destaque. E agora, falando do nosso projeto da Inéditos, ficou fofíssimo. Esse é um projeto idealizado pela TAG e elaborado pela designer Natalina Becura. E ele foi pensado muito para fazer uma homenagem à narrativa da história, né? Que é realmente toda contada através de cartas. Então a luva, ela é essa caixa de correspondências e ela tem esse peixinho que é para ser uma homenagem ao formato da caixa de correspondências da personagem principal, que, né, tem esse peixinho. E aí o livro em si, ele é uma carta que a gente vai abrir, né? Tem esse selo ali com o nome da autora e o nome do livro. E tá aqui essa carta maravilhosa. Tem aqui um pequeno spoiler também, que vai ser depois a capa da nossa revista. E aí a gente faz essa brincadeira também, quando a gente tem que encaixar na luva, a gente está colocando uma carta dentro da caixa de correspondências. E a gente também tem a nossa revista, que tem, que nem eu falei, essa cena, que é uma cena que ela enxerga pela janela, né, a árvore, o lago, e ficou super lindo, é uma obra de arte. E a gente também tem, para compor o kit, o marcador de página, que tem uma frase também que a gente selecionou, super linda. Então, tá um kit maravilhoso e muito especial. O Mimo do Mês é essa edição linda, super especial em capa dura, em parceria com a Antofágica, do livro Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. E foi um projeto realizado pelos designers Guilherme Xavier e Luca Ferrari, da Desenho Editorial. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto a gente para esses kits que logo, logo estarão chegando na casa de vocês. Boas leituras!